Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Bom dia, Goiânia, bom dia, Goiás, bom dia, Brasil. Uma ótima manhã para você que sintoniza a Rádio Brasil Central pelas ondas curtas, médias e tropicais em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Uma ótima manhã também para você que nos ouve pela internet, pelo www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental, hoje 31 de março de 2017. Olha só, o programa de hoje vamos conversar sobre compras sustentáveis. E o que é isso? Todos os anos o governo federal, os estados e os municípios gastam bilhões de reais em compras de produtos e serviços que serão utilizados em obras ou nos órgãos públicos. Esse montante, se aplicado de forma correta, tem o poder de fomentar e transformar o desenvolvimento de um mercado voltado para produtos sustentáveis. É o que vem constatando governos do mundo todo através de uma atitude que por aqui, no Brasil, recebeu o nome de compras públicas sustentáveis, o nosso tema de hoje. Bom dia, uma ótima manhã para você, sintonizado aqui pela Rádio Brasil Central nos 1270 AM e também pela RBC FM 90,1 para toda a grande Goiânia, para toda a nossa região metropolitana aqui da nossa capital do Cerrado. Se você quiser participar do nosso programa, você já sabe o telefone, é 62-3282-8780, o nosso e-mail conexãoambiental@hotmail.com e o nosso WhatsApp 62999770482. E o nosso Facebook você já sabe também, programa Conexão Ambiental. Muito bem, conosco aqui na bancada da Rádio Brasil Central, em cadeia com a RBC FM 90,1, está a professora Luciane Martins de Araújo. Ela é advogada, doutora em Ciências Ambientais, mestre em Direito, especialista em Direito Processual Civil, pesquisadora e professora de Direito Ambiental e Agrário da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. É consultora ambiental e sócia da Rede Gaia Consultoria Ambiental, autora de vários livros, dentre eles Economia Verde no Contexto do Desenvolvimento Sustentável, lançado em 2011. Bom dia, professora Luciane, seja bem-vindo aqui ao Conexão Ambiental. Bom dia, Emerson, bom dia aos nossos queridos ouvintes, é sempre um prazer, agradeço esse convite, né? E é sempre um prazer a gente estar discutindo essas questões ambientais que a gente também pode debater com os nossos queridos ouvintes, tirando dúvidas, né, e trazendo às vezes alguns fatos que é bom que a gente tome conhecimento, que a gente se intere mais, que a gente pense em relação à nossa consciência ambiental. Pois é, professora, e esse tema de compra sustentável já tem um tempo, né, que está na nossa pauta. Enfim, como nós temos muita coisa para conversar, temas diversos para debater, enfim, nós chegamos a este tema, né, compras sustentáveis. E é algo assim, e o nosso ouvinte no decorrer da nossa conversa aqui no programa de hoje, você vai ver o quanto que esse mecanismo, compra sustentável, quanto que isso é importante, meus caros ouvintes e caras ouvintes, para mudar a mentalidade nossa, não é a mentalidade do outro, para mudar a nossa mentalidade, a minha mentalidade, a sua, e principalmente no tema de hoje, a mentalidade do nosso gestor público, do nosso governante, seja ele o prefeito, seja ele o governador, seja ele o presidente, enfim, todos os gestores públicos. Por quê? Porque o poder público, né, as prefeituras, os governos dos estados, o governo federal, através dos nossos impostos,
né, que isso fique bem claro, é sempre bom lembrar, através dos nossos impostos, tem o poder de mudar, né, a mentalidade das indústrias, dos prestadores de serviço, e a gente começar a ter produtos e serviços diferenciados, né, produzidos de formas sustentáveis, respeitando os recursos naturais, respeitando o meio ambiente. É isso mesmo, professor? O conceito do que a gente vai trabalhar hoje aqui? Isso. Quando a gente fala em sustentabilidade, só dando início ao nosso debate hoje rico, a gente fala em uma necessidade de você ter um olhar além da nossa geração, ou seja, existe uma preocupação com as futuras gerações. A gente pode suprir as nossas necessidades, porém sem comprometer que as gerações futuras também possam suprir a sua. Então, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, significa esse olhar mais solidário, mais camarada que a gente tem que ter. E ele é fundado em 3 pilares básicos. A questão econômica a gente tem que desenvolver, a gente não pode falar que vamos parar tudo porque está degradando o meio ambiente, não é bem assim, mas a questão econômica ela tem que estar aliada a um progresso social, então tem que ter um avanço para a sociedade e num terceiro ponto a preocupação ambiental, porque não adianta a gente acabar com tudo e as futuras gerações ficarem sem nada. Então é nesse contexto que a gente fala em compras sustentáveis e especificamente compras sustentáveis para a área pública, né, que precisa de um processo licitatório. Isso foi alterado, entrou na Lei 8666, que é a Lei de Licitações, em 2010, como um ponto importante que os órgãos públicos agora vão ter que observar. Então, procurar produtos sustentáveis. Então, isso já foi um avanço. A gente vai, no decorrer, ver que está na lei e, às vezes, nem sempre é observado. Uhum. Muito bem, conosco aqui também na bancada da Rádio Brasil Central e aqui do programa Conexão Ambiental, Bruno Fleury, economista, gerente do Sebrae e coordenador do programa de sustentabilidade do Sebrae Goiás. Bom dia, Bruno Fleury, seja bem-vindo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Muito bom. Pois é, e já dando o pontapé inicial aqui sobre esse conceito, né, de compras sustentáveis, né, aqui que a professora Luciene já nos disse aqui, né, sobre o que é e a importância, né, e o peso que isso tem na transformação de atitude, de pensamento, né, e eu queria ir aqui com o Bruno Fleury, que é economista. Bruno, essa atitude, esse mecanismo de compra, né, que são a capacidade dos municípios, governos estaduais e governo federal de comprar, os governos, né, nas suas várias instâncias, têm nas mãos, pelo menos assim, para nós que somos leigos, né, um poder de transformação muito grande. É verdade. O governo é o maior consumidor do país, né? Do ponto de vista do montante que é adquirido, o governo compra de tudo, né? De peça de avião a lápis para ser utilizado numa escola. Então, todos os segmentos da economia, de uma forma ou de outra, são atingidos pelas compras do governo. E é de extrema importância que o governo, ao fazer essas mudanças que ocorreram na legislação, que o governo realmente entrasse nesse processo da sustentabilidade. Havia sempre uma grande discussão e ainda há alguns juristas ou algumas pessoas especializadas em processos de licitações, dessa questão do equilíbrio entre a economicidade e a sustentabilidade. Até então, a economicidade, ou seja, comprar produtos a um preço mais em conta, ele se sobrepunha a essa questão da sustentabilidade. E os governos sempre procuraram focar nisso, e a lei de licitação, o foco principal dela é isso aí, exatamente, né? Comprar o mais por menos, né? Então tentar, através do processo de licitação, concorrência e assim por diante, tentar comprar produtos a preço mais em conta. Apesar disso, na prática, isso nunca se revelou uma verdade, né?
Porque vender para o governo sempre acaba as empresas adicionando alguns custos a mais, por conta, às vezes, da dificuldade até de receber do governo. Mas essa mudança de postura do governo, que foi capitaneado pelo governo federal, em adotar critérios de sustentabilidade, tem sido uma coisa muito importante, muito interessante. Porque até que, enfim, conseguiu-se chegar a um meio termo em que não se apega mais à questão da economicidade, nem também ao radicalismo da sustentabilidade. Então está se procurando aí um equilíbrio entre essas duas teorias, para que efetivamente se possa atender o interesse público de comprar por um preço mais em conta e o interesse da sociedade de que o governo possa ser um fomentador de práticas sustentáveis, inclusive perante os seus fornecedores. A partir do momento que o governo começa a colocar esse tipo de regra, o fornecedor passa a ter a necessidade de se ajustar e oferecer produtos que tenham condição de sustentabilidade muito maior. Bruno, quando você fala em radicalismo da sustentabilidade, o que você quer dizer do ponto de vista econômico e do desenvolvimento das empresas junto a essa relação com o governo? Não, é porque você não pode ficar se apegando só a isso, dizer, olha, não, agora tudo que eu vou comprar tem que ser um produto sustentável, e esquecer de lado essa questão de que realmente o Estado precisa reduzir conseguir comprar com preços mais razoáveis. Quer dizer, então você tem que ter um equilíbrio nisso, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, mas à terra. Então, assim, dar um equilíbrio nisso aí, acaba você chegando a um ponto interessante para todos envolvidos no processo. E o Estado passa a atuar efetivamente como indutor desse processo, até dado o volume de dinheiro que é aplicado pelo Estado em compras pelo Brasil afora, tá nas 3 esferas de governo, né? Federal, estadual e municipal. Agora, é importante dizer o seguinte, o governo federal, essa coisa está bem estruturada dentro do governo federal, mas se você descer a nível de estados e municípios, aí a gente encontra um pouco mais de dificuldade. Alguns estados ainda nem pensam nesse assunto, ainda não adotaram esse tipo de prática, e prefeituras a gente não é a grande maioria, são algumas que já têm essa visão da sustentabilidade e começam a adotar esse tipo de prática. Professora Luciane. É só reforçando, né, o que o Bruno está falando. Quando a gente fala nessa questão de sustentabilidade, evidentemente eu também tenho que ver o aspecto econômico, né? Então, a gente não pode falar que eu sou sustentável porque eu não estou consumindo nada, porque eu não estou gerando emprego. Não é por aí. Então, quer dizer, eu diria que é um equilíbrio um tanto quanto difícil você falar nesse crescimento econômico, também no desenvolvimento social, aliado à proteção ambiental. Então, a gente sempre tem que pensar nesses 3 fatores. E é importante o que ele falou em relação à mudança de paradigma, que eu também já trabalhei muito com licitações, e sempre menor preço, é a primeira coisa. E nem sempre o produto sustentável vai conseguir isso. Tem um caso aqui de Goiás mesmo, que na época foi muito debatido, porque passou muito pela questão, envolvia a pesquisa de um determinado tipo de arroz, que era inclusive financiado pela FAPEG local, né, essa pesquisa, e a hora que se concluiu a pesquisa, ela foi para uma licitação, não era uma licitação sustentável, né, uma licitação do governo que ia adquirir uma quantidade X de arroz, e ela não conseguiu vencer, em que pese ser um produto todo trabalhado para a nossa região, com as características locais e tal, pela questão do menor preço. Então, teve uma empresa de fora que ofereceu um produto mais barato e foi esse que foi o vencedor. Então, assim, todo um trabalho em termos de pesquisa para você ver qual que é o melhor tipo, que se adequa à nossa região. Quer dizer, isso tudo está voltado à sustentabilidade, nem sempre esse fator entra, né, e a gente tem que começar a mudar um pouco essa questão aí para efetivamente a gente falar em licitações sustentáveis. Um outro ponto importante que ele está falando, em que pese a gente já ter quase 7 anos de mudança na legislação em relação a essa licitação sustentável, ainda diria que uma questão muito pouco utilizada.
né? Então, eu já tive alunos que trabalharam com essa questão em pesquisa de mestrado e tal, e foi verificado que isso ainda não é uma preocupação efetiva. Então, fez uma pesquisa de campo grande, principalmente em nível federal e também no estadual, e muitos nem chegaram a responder, ou às vezes falavam, não, a gente procura sim preocupar com a questão da sustentabilidade, mas a gente ainda não alterou nos nossos processos licitatórios. O Bruno, além dessa questão da licitação, da legislação, amadurecer, né, para compreender esse processo na sua profundidade, a importância que ele tem para os municípios, estado e principalmente para o nosso país, mas tem um processo aí longo que é a mudança da mentalidade e também dos processos de produção das empresas, que são as fornecedoras, né? Hoje, um produto que de certa forma, na sua criação, na sua produção, deixa um impacto ambiental, a mudança disso para que ele não gere esse impacto ou gere menos impacto, que seja amenizado esse impacto, leva tempo, né? E o empresário precisa se adaptar a isso. Leva. Eu até só, antes de entrar nessa questão, eu queria dizer para você o seguinte, ontem a gente estava lá discutindo lá no SEBRAE, com o Tribunal de Contas do Estado, que está interessado no nosso programa de sustentabilidade e quer implantar uma proposta semelhante lá. Dentro da instituição. E a gente estava discutindo a questão, assim, o tanto que a lei de licitações ela foi, ao longo do tempo, a sua prática foi sendo deturpada de tal maneira que você consegue travestir determinadas operações que são irregulares, mesmo fazendo isso dentro da lei. Então, o que ocorre? Comprar com menor preço, às vezes, é uma forma de você mascarar certas situações que não há vantagem naquela aquisição para o poder público. Então, assim, o que está se discutindo no momento é exatamente uma mudança de paradigma, como a professora falou, no sentido de você ter uma outra visão desse processo. Nem sempre o que você compra mais barato, ao longo do tempo, vai ser o que vai te gerar menos custo. Porque você pode comprar, por exemplo, nós estamos lá adotando agora, a Controladoria Geral da União lançou no ano passado um Guia Nacional de Compras Sustentáveis, licitações sustentáveis. E foi um trabalho muito, muito complexo, muito arrojado e com informações muito precisas de como você consegue fazer esse equilíbrio. Então o governo federal deu o caminho das pedras, ele está mostrando como é que se faz, inclusive com exemplos práticos de como você trabalha no edital e nos termos de referência, a inclusão de cláusulas, de artigos que indiquem qual é a exigência que você vai fazer sem que isso prejudique a concorrência, a disputa, mas que você possa exigir daquele produto que ele tenha um mínimo nível de sustentabilidade. Isso, por exemplo, se você vai comprar aí uma geladeira, o Estado compra muito eletrodoméstico, você vai comprar uma geladeira, o Inmetro ele classifica ela de várias formas, do ponto de vista do consumo de energia. Você pode exigir qualquer tipo de classificação na sua licitação. Se você exigir a que consome mais energia, provavelmente ela vai ser a mais barata. Não quer dizer que ao longo do tempo isso não vai ser. O que você economizou na aquisição, ao longo do tempo, o custo que você vai ter com energia elétrica vai ser muito maior do que a economia que você teve na compra. Então, este tipo de conceito, de teoria, está sendo ajustada para que isso, inclusive, você consiga se justificar o porquê que você está fazendo determinadas exigências. E que estão regulamentadas, estão todas normatizadas. Existe uma série de exigências hoje e normas expedidas por diversos órgãos, reguladores, certificadores, que dão a quem está preparando os editais e os termos de referência a sustentação jurídica para que ele possa fazer aquele tipo de exigência sem que isso amanhã venha a ser questionado
numa contestação do edital, numa impugnação do edital e assim por diante. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente tem que avançar nesse processo. Mas isso é uma decisão política. Exato. Alguns estados já estabeleceram lá suas sistemáticas de compra sustentável, mas tem estados igual Goiás ainda não conseguiu. Eu passei, inclusive, por essa área no governo, e antes de sair eu tentei deixar isso pronto. Não conseguimos avançar nesse aspecto, mas o estado de Goiás precisa, inclusive, avançar nisso. A prefeitura de Goiânia não faz, uma série de prefeituras não tem essa prática. Precisam ser adotadas. Esse exemplo do governo federal, ou adotar esse guia como referência, é uma saída muito interessante, para que as pessoas, inclusive, comecem, e aí entra na questão da cultura, comecem, o próprio cara lá que elabora o edital, o funcionário, o colaborador que prepara o edital, ele começa a entender isso. Ele precisa ser capacitado, ele precisa entender qual é o alcance disso, até qual é a justificativa, o porquê que está se fazendo isso. Porque muita gente acha que isso é uma bobagem, que isso aí é uma coisa de gente... Dos ecochatos. Dos ecochatos, né? Mas Exatamente. aí, quando o cara entende, igual nós lá no Sebrae conseguimos fazer as pessoas da área de compras nossas entenderem o alcance da medida, né? Eles incorporam isso no processo e defendem isso com unhas e dentes. Eles passam a tomar a decisão, independente de você estar cobrando deles, porque eles compraram a ideia e começaram a perceber que a participação deles neste processo é fundamental. Então é cada um fazendo o seu pedacinho. Esse cara responsável pelas compras lá sabe que ele vai ter que fazer esse tipo de coisa. E todo mundo que faz termo de referência começa a entender que deixa eu ver se nesse produto não tem alguma coisa que eu possa colocar aqui e que possa ajudar nesse processo de sustentabilidade. Vamos a um pequeno intervalo, a gente já retorna aqui ao Conexão Ambiental. Conexão Ambiental. Conexão Ambiental está no ar aqui pela RBC FM 90,1 para toda a região metropolitana de Goiânia e também pela Rádio Brasil Central 1270 AM. No nosso programa de hoje estamos falando sobre compras sustentáveis, compras públicas sustentáveis também, né? Esse mecanismo criado pela lei em 2010, né, professora? Isso. 2010, né? Foi incorporada a lei de licitações, que é a 8.666. E um importante mecanismo de mudança de mentalidade das pessoas, do indivíduo, mas também das empresas com relação à conservação, à preservação do meio ambiente através da produção de produtos e serviços mais conectados, né, com essa nova realidade que nós precisamos incorporar na nossa cultura. Isso que você estava falando, o Bruno Fleury, mudar a mentalidade. E aí é um processo, como é processo cultural, leva mais tempo, né, professora Luciane, né, de nós adotarmos isso. E quando a gente fala em compra de municípios e estado, mas também assim, tem uma questão aí que é o consumo do cidadão, que é um consumo que a gente já falou já algumas vezes, que é um consumo mais consciente, né, de prestar atenção no que nós estamos comprando, professora. Então, eu acho que foi interessante a abordagem do último bloco que o Bruno fez em relação a que, se está tendo algum problema ainda de falta de aplicabilidade dessa questão no serviço público, nos órgãos públicos, não tem efetivamente realizado licitações sustentáveis e compras sustentáveis, isso passa por uma falta de consciência da população de uma forma geral, né? Tanto dos servidores, dos gestores, dos nossos gestores públicos, que ainda não têm essa consciência, infelizmente ainda não é essa coisa do ecochato, não, é uma preocupação com o futuro, com o que a gente está fazendo com os nossos recursos naturais, e passa também por cada um de nós, porque se a gente cobrasse isso mais, a gente já
teria também pressionado que os nossos gestores públicos avançassem nisso. Então, é lógico que é uma coisa que começa também pela prática de cada um de nós, né? Então, primeiro, uma consciência, a gente tem que investir em educação ambiental, em conscientização. Um programa como esse é extremamente importante para essa finalidade de conscientizar a população, o que pode acontecer, o que o poder público pode fazer melhor para a questão ambiental e também cada um de nós. Eu acho que isso aí é uma questão que envolve primeiro o cidadão. O que a gente está fazendo? Não adianta também a gente cobrar do poder público se a gente não faz a nossa parte enquanto cidadãos. Então, a gente revê a questão do nosso consumo. A gente ainda tem, evidentemente, o nosso regime capitalista, ele vai sempre te forçar a consumir. Só que o consumismo, e principalmente esse consumismo irresponsável, ele vai gerar muito resíduo, porque a gente teve a época do 1,99, né? Então, a gente comprava tudo que estava tudo muito barato, mas a gente não reparava que um mês depois a gente estava jogando boa parte disso fora. E não é só o fato de jogar fora, é o fato de que isso aí vai para algum lugar que vai também ser um depósito de lixo. Então, assim, isso é uma cadeia, na verdade é um processo que começa com a população. É lógico, o artigo 225 da Constituição, que nos garantiu esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e a gente tem que saber que a gente tem isso, também impôs um dever. É o dever do poder público e da coletividade. Então, o poder público, primeiro, tem que fazer a parte dele. Mas nós, enquanto cidadãos, temos que fazer a nossa. Professor Luciane, como o Bruno Fleury falou aqui, para uma prefeitura do tamanho da de Goiânia, né, nós temos uma cidade aí que vai para 1.400.000 habitantes, né, um orçamento que eu acho que já ultrapassa os 2 bilhões de reais por ano, 3 bilhões no orçamento. Não é achar já um absurdo, já não teria que isso estar mais avançado, não. Nós estamos falando de uma prefeitura de uma capital do país, do Estado? Do Estado, uma prefeitura extremamente importante, que a gente também tem que ter essa visão crítica, né? Não passando pela questão de gestores, de quem ocupou, mas vez por outra a gente utiliza, seja nas empresas ou a própria Prefeitura de Goiânia na gestão passada, utilizou um lema Goiânia Cidade Sustentável. Quer dizer, como é que é Goiânia Cidade Sustentável? Essas placas estavam numa época que a gente viveu uma crise em relação à coleta de lixo, né? A gente bem se lembra, são uns 3, 4 anos atrás. Como é que você vai falar em sustentabilidade se nem o lixo não está sendo recolhido? E segundo, como é que você vai falar que existe sustentabilidade se a própria prefeitura não incorporou efetivamente isso no seu processo de aquisição, de compras, de prestação de serviço, né? Quer dizer, então assim, é muito fácil a gente colocar isso na mídia, seja como empresa, seja como o poder público, falar, olha, eu sou sustentável, que é o que a gente chama de greenwashing. O que é o greenwashing? Essa lavagem cerebral verde. Faz de conta que eu sou verde, que eu sou sustentável, mas na verdade isso nada disso acontece. Então isso a gente realmente tem que se preocupar. E o que? Passa pela consciência, de novo, a consciência do cidadão. Peraí, essa placa ou essa propaganda dessa empresa realmente faz jus à realidade? É assim que tem acontecido? E a gente começar a cobrar. O que eu acho bonito é que hoje as crianças estão fazendo isso melhor do que nós adultos. Por quê? Porque elas já têm um histórico de educação ambiental, né, que foi incorporado até pela nossa legislação. A gente tem o Plano Nacional de Educação Ambiental, que está já em vigor já há quase 20 anos, né, foi pós a Constituição de 88. Então, as crianças hoje têm uma consciência, às vezes, melhor do que nós. Então, o que a gente espera é, tipo assim, vamos avançar nisso, que eles também possam nos ensinar. O Bruno Fleury, não há uma garantia, por exemplo, para mim é uma surpresa, né, de saber que a Prefeitura de Goiânia ainda não incorporou isso na sua cultura de licitações, de compras, né, de produtos e serviços. Mas não há nenhuma garantia, por exemplo, que uma administração faça e a outra continue, mesmo porque a lei ela não é uma imposição, ela não é uma obrigação, é isso? Olha só, a gente que passou já tem uma experiência boa de serviço público. Eu sou do Sebrae, mas eu tive várias oportunidades em funções públicas. A experiência me diz o seguinte: se alguma proposta, algum projeto for bem sucedido e você conseguir
que ele caia no agrado do povo, da população, da sociedade. Ou seja, se você institucionalizar aquela proposta, dificilmente um novo gestor vai alterar, fechar, acabar. Tem uns meio malucos aí que conseguem fazer isso. Um Trump da vida, né? Que vão contra, que rema contra a maré. Mas assim, o que ocorre normalmente é que, eu digo isso pelo seguinte, eu vou contar um exemplo prático. Por favor. Eu fui fundador do PROCON aqui em Goiás. Fui o primeiro diretor, fui eu que escrevi o projeto, desenhei o projeto de lei, essa coisa toda, e fiz a implantação do órgão. Toda a estrutura, capacitei as pessoas e trabalhei lá os primeiros 4 anos de funcionamento dele. Eu tinha certeza, naquela época, que nenhum governo para frente conseguiria fechar o PROCON. Sei. No momento em que instalou ele, que ele começou a funcionar, que ele começou a operacionalizar, eu falei assim, isso aqui não vai acabar mais. Isso aqui caiu no gosto da população. E isso tem a ver passou a ser a necessidade da população. Então o que as coisas, você precisa fazer a coisa rodar de tal maneira que ela se institucionalize e fique reversível. E aí o cidadão fala assim, se você fizer o contrário, você vai ter uma reação tão grande da população que você não vai conseguir mais fazer mais nada. Você tem que... Então é o seguinte, isso é que faz a coisa acontecer e se tornar verdadeira. Então o poder público ele é movido pela opinião pública. O governo move, os políticos são movidos pela opinião pública. Então às vezes tomam decisões que são contrárias às suas convicções, inclusive. Porque é nesse rumo que a tendência da sociedade está indo. A gente tem visto muitos exemplos atuais, né, de outras áreas em relação a isso. A pressão popular tem feito os políticos até, né, se engessarem aí. As pessoas que é contrárias, a não ser aqueles que são mais radicais, de direita ou de esquerda, que a ideologia é muito maior do que o interesse da sociedade, esses não adianta você mexer com isso, que é bobagem. Mas aqueles que têm uma visão um pouco mais holística do processo, um pouco mais macro e que enxergam mais adiante, eles percebem que eles têm que se ajustar e que a sociedade caminha. As tendências da sociedade, as famílias, a forma como as famílias eram compostas há 20, 30 anos atrás, hoje é outra. E a economia vai se adaptando a tudo isso. Os empresários vão se ajustando a isso, os negócios vão se ajustando a isso. Então, esta questão da sustentabilidade é uma tendência. É uma tendência irreversível. E aí, ou você se ajusta e adota a prática nesse sentido, ou você vai ser atropelado pela tendência. Isso é uma coisa internacional, não é coisa assim, chegou um cara que agora está com esse modismo aí. Não é isso não. É uma questão seguinte, é da sobrevivência do planeta, entendeu? É de você ter uma condição de vida melhor, é você deixar um legado para os seus filhos, para os seus netos, que seja... Você pega um Rio Meia Ponte desse aqui, quando Pedro do Vico pensou em mudar a capital para cá, ele veio para um lugar extremamente aprazível, escolheu um lugar que nós tínhamos abundância de água e um lugar que tinha a vegetação maravilhosa e tal. Quer dizer, estamos destruindo isso aos poucos, né? São poucos os córregos que a gente consegue olhar aqui dentro de Goiânia que não estão poluídos, mesmo com a intervenção da Saniago, essa coisa toda. Vai além disso, né? O próprio Rio Meia Ponte, que o nosso abastecedor mora aí agora, quer dizer, você vê que tem muitas dificuldades. Nós estamos fazendo isso para quem? Para mim, cara pálida, ou para quem vai vir lá pela frente. Exato. Então, são essas questões que eu acho que precisam ser um pouco melhor discutidas. Agora, tudo isso é decisão política. Isso, quando eu falo decisão política, isso, tanto no âmbito do governo quanto no âmbito das empresas. A instituição, quando quer fazer, eu estou no Sebrae já há mais de 30 anos, o Sebrae até agora ele não tinha ele não tinha essa preocupação. Essa percepção Agora, de uns tempos para cá, o sistema Sebrae passou a pensar em sustentabilidade e colocou isso como valores da instituição. Um dos valores do Sebrae é a sustentabilidade. E quando passou a fazer isso, e colocou inclusive na sua missão, na sua visão, passou a adotar práticas. Então, aí você começa a mudar o comportamento, a cultura dentro da organização, para que isso se impregne na instituição e não fique uma coisa só de fachada. E eu conto um exemplo claro, só para você ver. Quando lá em 2005, mais ou menos, veio o modismo das certificações. O Sebrae fez uma certificação lá que aquele negócio durou só um ano.
que era modismo. Agora não, agora é um negócio que está na estrutura. E o que fez isso mudar, Bruno? O que fez isso mudar é decisão. Vontade da liderança, da diretoria, de quem compõe a estrutura do órgão e do corpo técnico, que começou a pensar sobre isso. Então, se você tem líderes que comandam o processo e que acham que isso é importante, isso entra dentro da instituição e se agrega a ela. E você passa a colocar isso no seu planejamento estratégico. Isso passa a ser uma rotina. Coloca dentro do seu orçamento. Então, vira uma coisa que passa a ser uma coisa corriqueira dentro da instituição, sem nenhuma dor. Agora, nós precisamos transportar isso para a prática do dia a dia Você já esteve conversando isso comigo. Eu já te falei isso. Inúmeras empresas estão adotando esse tipo de prática porque percebem claramente que existe um nicho de consumidores que quer comprar produtos de empresas que adotam práticas sustentáveis. E se ela tiver que escolher entre uma e outra, ela vai escolher aquela que tem prática sustentável. E isso está aumentando. O que os governos têm que fazer? Eles têm que se adaptar a essa tendência. Isso é um discurso interessante. Não basta ir lá na campanha e falar assim, eu vou adotar, Goiânia vai ser uma cidade sustentável. E aí, cara, é bonito o discurso, Goiânia ser sustentável, tem que ter prática. Ele tinha que primeiro mudar a prática interna da prefeitura. E a prefeitura não adota nenhuma prática interna. Entra dentro. Ontem eu estava lá tirando a certidão. Entra dentro dos gabinetes lá, das sessões lá da prefeitura, dos departamentos, e olha para você ver como é que é a prática do ponto de vista da coleta do material que é descartado lá dentro. Papel, toner, isso aquilo, basta. Né? Inclusive da área ambiental da prefeitura. Não dá para você falar uma coisa e praticar outra. Exatamente. Então, é isso que eu estou falando. Nós lá estamos agora, essa semana, hoje termina uma auditoria lá no Sebrae, para nós sermos certificados na ISO 14001, que é a de gestão ambiental. E a gente já sabe que nós conseguimos e vamos ser certificados. Coisa boa. Parabéns. O que acontece? Parabéns. O Sebrae tem consultores credenciados para apoiar empresas que querem ser certificadas. Certo? Se você chegou uma empresa lá e falou, eu quero ser certificado. Você tem um consultor que pode dar uma consultoria para me ajudar nisso? Eu falo, tem. Como é que eu vendo uma consultoria de certificação e eu não sou certificado? Exato. Tem que dar o exemplo, né? Eu não posso fazer uma coisa, dizer uma coisa e praticar outra. Eu fico falando para os meus clientes lá, verdade incontestável. Vocês têm que adotar a prática sustentável. Qual é a prática sustentável que o Sebrae faz? Colocar isso só na boca. Eu tenho que chegar lá para o microempresário e falar para ele assim, vem cá que eu vou te mostrar. Como é que faz? Dentro e ando no corredor. É o que a gente está falando aí em relação ao greenwashing, né? Não tem jeito, se você não coloca isso na prática, isso a população é que tem que ver, né? Efetivamente, se a gente pensar ou em órgão público ou nas empresas, aquilo que ela está dizendo, que ela está fazendo de sustentabilidade é efetivamente sustentável, certo? Então, assim, eu vou adquirir produtos porque tem esse selo de sustentabilidade se ela efetivamente tem essas práticas, porque muitas não têm. Elas colocam aquilo ali no invólucro dele, dá uma maquiada, é o que a gente chama de greenwashing, e vende, a população às vezes é enganada em função disso. Então, tem que existir essa preocupação tanto no poder público quanto na iniciativa privada. E outra questão importante é uma tendência, mas é uma tendência que está se solidificando, e eu tenho participado de conferências internacionais, estive na COP21, que foi firmado o Acordo de Paris das mudanças climáticas, estive em Marrakech agora na COP22. Quanto mais você se aprofunda no tema, quem estuda o tema, a questão ambiental, os problemas que a gente tem vivido, os problemas climáticos, mais certeza você tem de uma coisa, que se a gente não alterar esse rumo, mais do que uma tendência, é uma questão de necessidade de sobrevivência. Isso passa por mim, dentro da minha casa, o que eu estou fazendo em termos de consumo, como é que eu estou descartando o meu lixo, qual que é a quantidade de água que eu estou usando, se eu preciso, se eu estou desperdiçando, se eu estou lavando a minha calçada com água ao invés de passar uma vassoura, certo? Passa por questões mínimas nossas de cada dia, e aí a gente vai avançando. O que eu estou consumindo? Eu preciso consumir isso? A própria Política Nacional de Resíduos Sólidos já estabelece como é que deve ser essa cadeia. A primeira é não geração. Você evitar gerar lixo, que você vai estar criando um problema. Isso passa por, se eu falo em não geração, é também você reduzir esse consumo.
ou reduzir e tal, reciclar, reutilizar até o final do processo. Então, assim, isso na verdade é uma cadeia, a gente tem que ter essa visão ampla do que seja a questão sustentabilidade, que não é só uma palavra de um modismo, né? Nessas conferências todas eu ouço muito isso, é uma palavra super utilizada, mas de prática muito restrita. Então é essa prática que a gente tem que buscar, mas passa por uma atitude de cada cidadão. Mais um breve intervalo e daqui a pouco a gente retorna. Conexão Ambiental. Programa Conexão Ambiental no ar, e hoje conversamos sobre compras públicas sustentáveis. Conosco aqui na bancada da Rádio Brasil Central, professora Luciane Martins de Araújo, advogada, doutora em Ciências Ambientais, professora da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Conosco também Bruno Fleury, economista, gerente do Sebrae e coordenador do Programa de Sustentabilidade do Sebrae. Professora Luciane, olha só, tem uma pergunta aqui muito interessante, tem tudo a ver com esse nosso tema aqui. Me diz uma coisa, aveia, eu coloquei desse jeito, não sei se a pergunta contempla, mas a aveia corrupta, né, essa aveia corrupta ainda do povo brasileiro, cada vez mais inflada, né, nesses momentos, nesse momento social e histórico que a gente passa, atrapalha em algum sentido essa modalidade, esse mecanismo de compra sustentável? Bom, com certeza eu acho que atrapalha o Brasil como um todo, não é só a questão da sustentabilidade, né? Eu vindo para cá, escutando algumas notícias em relação ao caos na saúde pública em vários estados do Brasil, né? Que não estão tendo medicamentos. Aqui em Goiânia a gente passa pela questão dos próprios profissionais de saúde, os médicos. Então, quando a gente fala nisso, a gente fala que tem uma coisa que está sendo afetada profundamente, que está lá no artigo 1º da Constituição, dignidade da pessoa humana, certo? Então, quando a gente fala em dignidade da pessoa humana, significa que eu tenho o direito de ser respeitado, de ter as condições mínimas para a minha sobrevivência de forma digna, né? E aí passa, a questão ambiental está intrinsecamente ligada em cada uma dessas coisas, certo? Em tudo que a gente for pensar, envolve, né? Se a gente for pensar, por que esses hospitais estão sem medicamento? Eu estou ferindo a dignidade da pessoa humana e muitas vezes eu estou deixando também, enquanto gestor, de promover uma sustentabilidade. Certo? Então a gente tem que olhar essa questão de uma forma muito mais ampla. Evidentemente, nós, enquanto cidadãos, parece que a gente tem essa cultura, como você colocou aí, essa veia fica até ruim, né? A gente não está só falando da corrupção lá em cima, dos deputados e tal, a gente está falando que a gente no dia a dia, a gente dá também o nosso jeitinho brasileiro para conseguir algum tipo de vantagem. Isso é muito ruim, porque quando a gente fala em sustentabilidade, como eu comecei o programa aqui falando, significa eu parar de olhar para o meu umbigo, certo? Eu tenho que ter a preocupação com a sociedade que está no meu entorno e muito mais com gente que ainda nem nasceu. Então, como que dentro dessa visão egoísta de levar vantagem, eu vou sustentar esse propósito ambiental e tal? Então, assim, eu acho que o momento que o Brasil passa é um momento extremamente importante. Tá tudo, as instituições estão todas caindo, e que bom que cai, que bom que possa renascer um novo pensamento, mas isso vai brotar de nós, que é essa veia corrupta que a gente não pode ter em qualquer área que seja na área ambiental, seja na área de saúde e tal. A gente sabe, assim, o Brasil, uma série de problemas que ele vive é em função de políticas públicas erradas, né? Se está um caos na saúde, a gente agora acabamos de escutar uma propaganda sobre a questão do Aedes aegypti, existe também uma falta de preocupação tanto da população quanto do poder público para você chegar a esse ponto que chegou, certo? Esse mosquitinho, ele não está ganhando força, até agora a febre amarela, e chegou aqui, né, em Goiânia. Exato. Isso não aconteceu por acaso, aconteceu por
falta de operância do poder público para evitar esse caos que a gente já sabia que ia acontecer. E segundo, a população às vezes não está ajudando. Se eu estou falando em consumo e eu pego e falo do lixo que eu joguei no lote baldio ali e que vai ser criatório de Aedes aegypti, eu estou falando que eu não estou construindo uma sociedade melhor. Certo? Então a gente tem que analisar isso sob diversos prismas e estão todos interligados. O Bruno Fleury, olha só, nós estamos chegando aí perto da Páscoa, né? E me lembro, e todo ano eu faço isso, né? E essas notícias sempre chegam em cada época, né? Parece que as notícias se repetem e é sempre bom a gente lembrar o cidadão, o povo, que algumas coisas profundas e sérias ainda necessitam de transformação, né? Mas eu quero lembrar aqui algumas marcas de chocolate, né, internacionais, aliás, grandes marcas são quase todas internacionais, né? Ainda exploram a mão de obra infantil, né, escrava em alguns países, por exemplo, africanos, asiáticos. Então, quando a gente fala em compra, né, do poder de compra que os governos têm, aí eu já vou ampliar também para o mundo, esses mecanismos poderiam e podem também ser acelerados até para mudar esse tipo de comportamento que ainda persiste, que é o trabalho escravo no processo de manufatura, no processo industrial. Quando a gente fala em compra sustentável, a gente não está falando só simplesmente da forma ou da composição do produto. Isso é importante, né? A gente lá adota essas determinadas exigências no que se refere aos produtos. Que o produto seja certificado, né, que tenha a origem do produto não tenha causado nenhum impacto ambiental, mas também já é uma regra em várias instituições você colocar também cláusulas com relação à utilização de mão de obra, né? Não utilize mão de obra infantil, não utilize que tenha o tratamento adequado ao seu trabalhador e assim por diante. Isso já perpassa esse processo de compra sustentável, sabe? No nosso caso lá, por exemplo, nós monitoramos todos os nossos fornecedores com relação a tudo isso. Não só se eles têm licença ambiental, a destinação dos dejetos, os resíduos originários da prestação de serviço que eles nos fazem, mas também com relação a se os seus trabalhadores usam equipamento de proteção individual, qual é a forma como é feita a relação da empresa com os seus trabalhadores. Quer dizer, isso parte muito do comprador. Os compradores precisam, ou o comprador precisa ter essa consciência de que ele não deve comprar de quem adota esse tipo de prática. Isso no mundo inteiro já é uma coisa assim que está se tornando uma rotina na atividade de grandes de governos e de grandes instituições. O comprador é que precisa tomar essa iniciativa de estabelecer regras que impeçam a aquisição de produtos que porventura ou não venham de áreas de degradação ambiental ou que possa ter sido utilizado alguma matéria-prima que de uma forma ou de outra possa ter afetado o meio ambiente, mas principalmente de como o trabalhador, as pessoas que participaram do processo produtivo, como é que é a relação deles com a empresa, como é que é o nível de relação. E isso é tranquilo, isso não pode ser deixado de lado. Você disse que o Sebrae tem implantado, está implementando ainda mais, né, a sua política de sustentabilidade, por exemplo, na hora de comprar. Existe mecanismo seguro por parte, por exemplo, assim, de uma prefeitura, uma grande prefeitura como a de Goiânia, o próprio governo do estado, na licitação, na compra de um produto e um serviço, por exemplo, garantir que esse mecanismo consiga perceber que naquela empresa, e aí, por exemplo, numa compra, a compra pode ser feita numa empresa goiana, como pode ser numa empresa de outro estado, de garantir que esse produto está dentro dessas exigências ambientais? É possível, sim. É evidente que você vai ter que fazer isso por amostragem, né? E o próprio Tribunal de Contas está se aprofundando nesse tipo de fiscalização,
Mas assim, o Estado, o governo federal e o Estado tem o que eles chamam de cadastro de fornecedores, né? O Estado tem um cadastro próprio de fornecedores, o governo federal tem um que as prefeituras utilizam muito, e o governo federal, quando seleciona os fornecedores para incluir neste cadastro de fornecedor, ele tem que cumprir uma série de critérios, uma série de regras para ele ser fornecedor do poder público. Então, o governo federal já está fazendo esse tipo de exigência, para que ele seja incluído neste cadastro fornecedor. É só depois que você está lá que você participa de qualquer processo licitatório. Se você não estiver incluído no cadastro fornecedor, uma empresa qualquer não pode entrar numa licitação. Ela tem uma senha de acesso, e essa senha de acesso é dada em função desse cadastro que é feito previamente. Então, se você quer vender para o poder público, você tem que ir lá fazer o seu cadastro. E aí, quando tiver uma licitação, você já está cadastrado. E aí você entra no processo licitatório a partir desse cadastro. E neste cadastro, o governo faz as exigências, pode fazer as exigências que ele quiser, do ponto de vista, inclusive dessa, que ele declare. O que você pode exigir é que ele declare isso. Ele vai declarar, não uso mão de obra escrava, não uso mão de obra no trabalho infantil, essa coisa toda. E se houver uma denúncia, o Estado tem o poder de aplicar as sanções, inclusive rescindir o contrato com aquele fornecedor. E aplicar as sanções depois, né? Ficar não sei quantos anos sem licitar com o governo. Tem uma série de sanções administrativas que podem ser aplicadas para que aquele fornecedor que descumpriu as regras do processo de cadastramento, né? Professor Luciane, como é que estão as nossas universidades em relação a esse comprometimento com relação às compras, mas com relação ao, você mesmo citou aqui, ao lixo nosso de cada dia também? Pois é assim, é uma coisa que a gente ainda está engatinhando nesse processo, né? Então, do que eu conheço, as nossas universidades públicas, elas passam por uma série de outros problemas que isso acaba vivendo, infelizmente, sendo visto como uma perfumaria, não é, né? Uma questão, como a gente falou, já repisou, uma questão de sobrevivência. Nas particulares, a gente precisa ainda, eu dou aula de direito ambiental, e a gente vê ainda que mesmo a consciência dos alunos ainda é pequena. E a gente, às vezes, ainda sofre esse problema, né? A faculdade ou a universidade coloca lá, né, os locais de você colocar o lixo, né, de forma tudo separadinha. Às vezes, muitos alunos fazem essa separação, mas depois vem o funcionário da limpeza e pega todas aquelas... E coloca tudo junto. Então, assim, eu acho que não é por aí. Aí a gente está falando que nós estamos fazendo também um greenwashing, a gente está enganando a população. Agora, tem uma tendência, falando nessa questão, né, a gente está falando de Páscoa agora, não é para não comprar o ovo de Páscoa, que eu acho que é um momento bonito, mas a gente repensar consumo, né? Eu já vi algumas atitudes que eu achei muito interessante, até na minha própria família a gente fez isso, foi uma brincadeira muito legal no Natal. Ao invés de você fazer o amigo secreto, que você tem que preocupar em comprar presente para todo mundo e tal, esse amigo secreto é um amigo secreto de você também dar uma coisa que você gosta, uma coisa sua. Ao invés de você comprar, olha, eu vou comprar uma coisa minha, eu vou, ao invés de comprar, eu vou pegar uma coisa que eu gosto e dar para uma pessoa que tenha, né? Olha, isso parece com quem eu saí. Então, assim, fica uma coisa muito mais do coração, muito mais bonita do que só essa troca de presentes. Exato. Então, tem uma tendência agora chamada low consumerism, que é o pouco consumo, que a gente tem que ir pensando, certo? A gente reduzir consumo. Vai no shopping. Eu não sou muito fã de shopping, vou, evidentemente, mas peraí. O que eu preciso? Eu estou precisando disso ou daquilo? Às vezes, assim, a gente tem um ímpeto quase de comprar, né? A gente tem quase aquela coisa assim, eu estou down, então eu vou para o shopping e vou fazer compra. Poxa, vamos para um parque? Vamos fazer outra coisa? Quer dizer, não necessariamente isso vai te trazer um benefício, você vai estar economizando no momento de crise, certo? E uma outra questão, né? Você está reduzindo também a quantidade de lixo. Nós estamos com problemas, as cidades goianas todas, a maior parte, se a gente for pensar, inclusive Goiânia, está passando por essa questão de não ter mais local para se colocar o lixo que a gente gera, né? Ok. Olha só, e a gente ainda se estenderia aqui, com certeza, por mais uma hora aqui nesse bate-papo que está muito gostoso, mas o nosso programa está encerrando. Quero agradecer imensamente aqui a participação, a presença da professora Luciane Martins,
né, advogada, doutora em Ciências Ambientais, professora da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Obrigado, professora Luciane, pela sua participação. Muito obrigada pelo convite, estou sempre à disposição. Bruno Fleury, obrigado mais uma vez pela sua contribuição aqui, economista e gerente do Sebrae, coordenador do Programa de Sustentabilidade do Sebrae Goiás. Eu que agradeço a oportunidade, um bom dia a todos. Muito bem, o programa de hoje teve produção de Minéia Gomes, mesa de áudio aqui na M de Ricardo Souza, direção de estúdio de Jennifer Jacob, supervisão de Fernando Kozak, gerência de rádio de Jair Cardoso e a apresentação foi minha, Emerson Kran. O Conexão Ambiental termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua e a gente se encontra na próxima sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Fique agora com o programa Fala Goiás com Josiel Menezes, aqui na Rádio Brasil Central e na RBC FM. Você fica na companhia de Roberto Cândido com o programa A Vez do Brasil. Tchau, tchau. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.